Bom dia a todos. Bom Posso dia. começar a fazer leitura? Sim, pode começar. Bom dia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora vamos ler o livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Eu acho que é isso. Dwaraka. 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 Verso 29. Os filhos dessas damas são Pradyumna, Samba, Pradyumna. Amba e etc. Damas como Hakmini, Satyabama e Jambavati foram tomadas à força por ele durante as cerimônias Svayamvara, depois de ele ter derrotado muitos reis poderosos, encabeçados por Sisupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele, após ele ter matado Brahmasura e milhares de seus subordinados. Todas essas damas são gloriosas. Verso 30. Todas essas mulheres glorificaram auspiciosamente suas vidas, apesar de carecerem de individualidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus, de olhos de lótus, nunca as deixava sozinha. Em casa, ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Verso 29, vou ler mais uma vez. Os filhos dessas damas são Pradyumna, Samba, Amba. Damas como Hakmini, Satyabama e Jambavati foram tomadas a forças por ele durante as cerimônias de Svayamvara. Depois de ele ter derrotado muitos reis poderosos, encabeçados por Sisupala. E outras moças também foram tomadas à força por ele, após ele ter matado Brahmasura e milhares de seus subordinados. Todas essas damas são gloriosas. Verso 30. Todas essas mulheres glorificaram auspiciosamente suas vidas, apesar de carecerem de individualidade e pureza. Seu esposo, a personalidade de Deus de olhos de lótus, nunca as deixava sozinhas em sua casa. Ele sempre satisfazia seus corações, dando-lhes presentes valiosos. Gratidão a essa oportunidade. Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, auspiciosíssimo Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala. Nós vamos dar sequência, então, no nosso estudo acerca do Srimad Bhagavatam, nós estamos no canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Vou ler aqui o sânscrito, tá? Para a gente poder dar sequência. Om Yavirya Shuklanarita Swayam Bhari Pramachya Chaidya Prama Pramukhan Hi Susmina Prabjumnam Sambambap Sutadayo Apara Yas Chahita Bhauma Vadi Sahasrasa Om Itaparam Stritvan Apasta Peshalam Nirashta Shaucham Bhatat Sadhu Kurvati Yasham Grihat Puskara Lochana Pati Najatu Apaiti Ahit Bivridis Prishan Om. Muito bem.
Então, coloca o verso lá, por favor, tudo assim, tradução em português. Olha só, esses versos, né, essas explicações acerca da intimidade da pessoa suprema, tá? Esses versos, eles tratam da intimidade da pessoa suprema, ok? Olha só, tem certos assuntos que estamos falando desse assunto aqui, a maioria de vocês, esses assuntos são, por demais, esotéricos, né? Assim, vamos dizer, praticamente, eles entram quase no campo do folclore, praticamente. Por quê? Falta uma série de peças, de engrenagens prévias que dariam condições de que vocês pudessem entender isso daí. Vamos lá, quer ver? Vamos fazer um testezinho aqui bem simples, ó. Todas essas mulheres, o verso 30, né? Ó, ele se casou com muitas mulheres depois de ter matado alguns assuras. O que são assuras? São sequestradores, políticos corruptos, sabe? Torturadores, pessoas ruins, tá? Pessoas ruins. Então ele vai lá, mata essas pessoas ruins e salva pessoas que estavam sequestradas por essas pessoas ruins. Ele as liberta e se casa com elas. Ok? Muito bem. Agora, olha só. Veja bem, nós estamos falando de quem aí? Nós estamos falando de um príncipe heróico. A gente não está falando de um rei poderoso. Tudo isso também Krishna é. Mas nós estamos falando, em tese, pelo menos, da pessoa suprema. E agora vamos colocar o seguinte: a pessoa suprema. Qual é a nossa. Nós falamos na aula ontem, né? Vou mencionar novamente hoje. Qual é a nossa definição de pessoa suprema? Quando a gente pensa em termos de pessoa suprema, o que vem na nossa concepção? Bom, a pessoa para quem a gente reza, o nosso objeto de oração, o destino para onde vai as nossas boas intenções piedosas, a nossa devoção, a nossa adoração. Então, a nossa ideia de Deus, ela é fixa, específica, determinada, já finalizada. Quem é Deus? A pessoa adorada. Esse é o conceito geral. É assim ou não é? Não foi assim que você aprendeu? Não é assim que todas as religiões ensinam? Não é assim? Você já foi em alguma religião, em alguma seita, em algum evento, né, afora os conhecimentos védicos, que apresentam a possibilidade de que a pessoa suprema tenha uma vida familiar, tenha relacionamentos afetivos amorosos, seja casado, ou tenha adquirido uma esposa, a não ser que seja em casos em que você está lidando com algum tipo de mitologia, em que ali haveriam semideuses, esses deuses do Olimpo, esses deuses egípcios, esses deuses, né, atlânticos, esses deuses titânicos, esses deuses, né? Aí a gente tem muitas histórias ligados a esses deuses. Aí tudo bem, faz parte, né, do compêndio da mitologia universal, do folclore mundial. Agora, quando se fala da pessoa suprema, especificamente da pessoa suprema, dentro do conceito que nós temos de pessoa suprema, essa pauta não entra. Essa agenda não entra. Não é esse o conceito que nós somos ensinadas a pensar sobre Deus. Né? Nós somos ensinadas, orientadas, induzidas, sugestionadas, estimuladas, provocadas a pensar Deus como sendo o grande, adorado, o objeto de louvor, de hinos e harpas e hostes angelicais.
e santificações infinitas. Isso é o que a gente aprende. Eu não sei se sou só eu que aprendi assim, eu acredito que o modelo continua ainda. Você vai numa igreja, num culto dominical, sei lá, numa mesquita muçulmana, sabe, uma sinagoga, é mais ou menos assim que continua ainda. Então, de repente, você chega aqui e você vai ouvir essa orientação acerca da pessoa suprema. Você vai ouvir essa informação acerca da pessoa suprema. Vamos lá. Todas essas mulheres, que eram esposas dele, glorificaram auspiciosamente suas vidas, apesar de carecerem de individualidade e pureza. Por quê? Essas mulheres, elas eram mantidas em um cativeiro por sequestradores. Então, elas eram tidas como impuras. Por quê? Elas não se casaram. Então, elas eram, tecnicamente, segunda esposa. Seria o segundo casamento delas. Na cultura védica, não existe segundo casamento para uma mulher, a não ser que ela fique viúva. Então, uma mulher, uma vez tocada por um homem, ela é considerada pura se for mantida tocada apenas por um homem. Se houver um segundo, ela é considerada impura. Se ela for tocada apenas por um homem, ela é considerada pura. Se ela tiver sido tocada por dois, ela é impura. Então, as meninas se casam jovens na cultura védica, a partir dos 16 aninhos. Elas já estão disponíveis para serem casadas. E elas se casam com um homem e permanecem assim. Se esse homem vier a óbito, ela tem a opção de se recluir, ficar reclusa como uma viúva, ou ela pode aceitar um novo esposo. Um pouco mais difícil dentro da cultura védica, mas eventualmente pode. Tá? Então, essas mulheres, como elas tinham sido sequestradas por um assura, por asuras, por homens ruins, de índoles ruins, elas eram consideradas que já tiveram sido tocadas. E Krishna vai, mata esses homens ruins e assume essas mulheres que jamais teriam chance de se casar nas condições em que elas estavam. Ninguém aceitaria se casar com elas, mas elas ficariam solteiras ou seriam consideradas viúvas. E compassivamente aceita essas mulheres como suas esposas. E olha como ele as trata. Ó, seu esposo, a personalidade de Deus, aí nós estamos falando da pessoa suprema. Tá? O verso está descrevendo isso daí. Seu esposo, a personalidade de Deus, de olhos de lótus, porque ele era Krishna, sempre foi descrito como um homem muito bonito. A descrição de Krishna é um homem muito belo, atrativo, olhos de lótus, a pele perfeita, a forma corpórea de Krishna bem delineada, máscula, viril. Ele sempre gentil, atencioso, carinhoso, perfumado, inteligente, nobre, culto, elegante, humilde, altruísta. Essas sempre são as qualidades descritas da pessoa Krishna. E atencioso com as mulheres. Essas são as qualidades dele. A personalidade de Deus de olhos de lótus nunca as deixava sozinhas em casa. Olha aí. Ele estava sempre presente em suas residências. A descrição numérica da quantidade de esposas que Krishna tinha, ou pelo menos que Krishna fez na lila dele,
16.108 esposas. Nossa, quanta esposa, né? Pois é. Esse número é um número, assim, é uma referência. Se você for contar realmente, são milhares e milhares e milhares, são infinitas. Mas como referência, só para causar um impacto, 16 mil são apresentadas. Entretanto, eu já expliquei algumas vezes, quando você entra na cidade dele, do Araca, você não vai ver as 16 mil. Você vai ver um palácio. Em física quântica, que talvez vocês não sejam acostumados com isso, é assim. Se você não olha o elétron, é uma bolinha. Se você olha, vira uma onda. Se você não olha, é uma partícula. Se você observa, é onda. Então, Krishna, ele também é caleidoscópico porque ele é quântico, né? Ele é o supremo, então ele é quântico. Se você se você olha a uma distância, ele é uma variedade. Mas se está relacionando com ele, ele é uma singularidade, uma pessoa única. Então, muito embora ele tenha milhares, centenas de milhares de esposas, porque as almas também podem obtê-lo como esposo, caso elas tenham créditos piedosos ou misericórdia para esse feito, as almas também podem obter Krishna como esposo. Elas precisam se qualificar em termos de amor para isso, mas é possível, é permitido pensar nele como esposo ideal. É preciso conquistá-lo, mas é permitido. E quando você o obtém como esposo, quando uma mulher o obtém como esposo, não é que ela vai ter que dividir ele com outras 16 mil mulheres. Cada uma delas obtém um Krishna. Ele se expande de forma ilimitada, de forma infinita. Para algumas almas, Krishna é o esposo. Para outras, ele é um amigo. Para outras, ele é um pai. Para outras, ele é um filho. Dependendo de como a alma o ama, ele se comporta como igual. Se uma alma o ama como o amante querido, o esposo desejado, assim o será. Só é preciso conquistar esse objeto. Se uma alma o ama como um filho querido, gentil, amoroso, assim ele será, o filho. Se o ama como pai, assim ele será, como um pai. Para cada uma dessas rainhas, Krishna tinha 10 filhinhos, 5 menininhas, 5 menininhos. Imagina o rostinho dessas crianças, o jeitinho delas, o cheirinho delas. Imagina o feitiço, como que não. O mar de bem-aventurança dessas mães, com 10 filhinhos, todos com as carinhas de Krishna, os jeitinhos, os trejeitos, a personalidade, a inteligência aguçada, a peraltice, aquele monte de criança, aquela algazarra, aquela confusão dentro de casa. E essa mulher, essa esposa, sendo tratada com dignidade, com amor, com presença. E Krishna é um homem bonito. E essa mulher, né, de posse de um marido bonito, gentil, carinhoso, riquíssimo, cheio de recursos à disposição, em um palácio, com todos os recursos, com lagos, com ambientes de distração para as crianças, a despensa sempre opulenta, em paz. Essa é uma realização bastante, digamos assim, desejável. E está à disposição das almas, caso ela assim o deseje. Essa é uma das descrições, né? É porque aqui está descrevendo as esposas. Mas há outras descrições que descrevem os amigos, que descrevem a mãe, que descrevem o pai, que descreve algumas coisas
que estão um pouco além da imaginação de vocês, mas que também são descritas. Entre amigos não há segredos. Então, como pode você querer conhecer a pessoa suprema se ele se mantiver um mistério insondável e infinito? Isso é amizade? Entre amigos não há segredo. Esse é o ditado. Então você deverá conhecer todos os detalhes íntimos da pessoa suprema para que você possa considerar isso verdadeira amizade. Mas se você é mantida à parte, se a você é dito, você não poderá saber nada sobre ele, como é que você se sente dentro desse contexto? Você se sente numa amizade? Você se sente próxima? Você se sente na intimidade? Sinceramente falando, não. A consciência de Krishna, ela é para revelar a pessoa suprema, para que você o conheça. E para que você se imagine como você gostaria de amá-lo. É como você, quando entra no supermercado, com um cartão disponível para gastos. Imagina que o seu namorado, ou um amigo, ou o dono da empresa, alguma coisa assim, você ganha um bônus com um cartão, e você entra no supermercado e o cartão, você pode, compra o que você quiser, gaste o quanto você quiser, como você desejar. Imagine você num shopping center, com um cartão assim nas mãos. Calma, respira, respira. É uma ideia que existe na cabeça. Então, calma, não vai entrar no shopping com o seu cartão assim, porque você pode imaginar isso depois, mas eu fui iludido. Não. Mas se acontecesse, não seria divertido você ter um cartão à disposição para se divertir no shopping center à vontade, sem preocupação? Assim também é quando você está diante de Krishna. Você decide a maneira como você quer amá-lo. E ele vai se comportar exatamente como você o amar. Ele próprio afirma isso na própria palavra dele. A todos eu recompenso, Jayataman Prapadyanti. A todos eu recompenso de acordo com o grau de intensidade do amor a eles por mim. Todos me buscam. E aqueles que me conquistam, me ganham. E eu danço conforme a música que eles tocam, porque a música que sai de seus corações me iludem as minhas emoções. Então, é o seu amor que vai determinar como Krishna vai se comportar. O amor é poderoso, influente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem que isso é possível. Porque parece ser uma coisa muito abstrata, né? Muito imaginativa, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina que você é dona de uma empresa. Você tem 10 mil funcionários na empresa. Olha só, muita gente, hein? Quando você chega na empresa, tem a senhora do cafezinho, tem os seus, né, diretores, e todos respeitam você. Senhora tal, a senhora, né, por favor, não, aqui está a senhora tal e tal. É reverencial. É uma reverência. Imagina que você é presidente de um país, governadora de um estado. Imagina que você é uma pessoa muito importante. Você tem muitas pessoas importantes te oferecendo reverências, respeitos. Mas imagina que você em casa tem uma criança, um filho, uma filha, um filho ou uma filha, ou dois, né, de uma vez para ficar bem gostoso, um menino e uma menina. Um de 5 e outro de 6 anos. O dia inteiro você trabalha pensando no momento de voltar para casa, para sentir o cheirinho deles, para ganhar o carinho deles. Na prefeitura, no Palácio Presidencial ou na sua empresa, você é a excelência. Vossa Excelência, sim, senhora, não, senhora, claro, senhora, imediatamente, senhora. Em casa, duas crianças, uma diz: mamãe, agora você é nosso cavalinho, sente-se. E as duas sobem nas suas costas e você se transforma no cavalinho dessas duas crianças.
E você experimenta imensa felicidade ao ser submetida ao controle de dois pirralhinhos desse tamanho. Na empresa, você é respeitada por homens grandiosos, influentes e poderosos. E em casa, você é somente o cavalinho de duas crianças. O aviãozinho, né? O cachorrinho. Às vezes, eles podem pegar, colocar uma cordinha no seu pescoço e fazer você de cachorrinho. E você late, alegremente. Se alguém filmasse aquilo, seria constrangedor. A presidenta da República, o diretor da empresa, olha só. E, na verdade, todos amariam ver essa cena, porque diz respeito ao amor, e o amor controla aquele que é objeto do amor. Então, é o amor que diz como a pessoa vai se comportar. É o amor que controla aquele que é amado. A pessoa suprema, ela é controlada por amor. E a maneira como você o deseja amá-lo, assim ele se comportará. E para aquelas mulheres, almas, né, que o desejaram como esposo e conquistaram essa dignidade de existência, os tratamentos que ele oferece. Ele nunca as deixava sozinhas em casa, ou seja, elas nunca se sentiam solitárias, abandonadas, não amadas, trocadas, substituídas, desconfiadas, intranquilas, inseguras. Elas sempre se sentiam preenchidas, presentes e queridas e belas. Ele sempre satisfazia seus corações. Como que se satisfaz o coração de uma mulher? E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar. Pode ser que isso seja folclórico, mas é muito comum que os homens saiam por aí dilacerados, sangrados ou cicatrizados nos contatos com suas amadas. Satisfazer o coração de uma mulher não é uma tarefa simples, não. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa heróica. Porque esse homem, para satisfazer o coração dessa mulher, ele precisa ser apaixonado, belo, gracioso, um amante versátil. Ele tem que ser rico. Pelo menos ele tem que ter alguma condição técnica, financeira, para mantê-la em calma, para que ela não tenha ansiedades em seu coração. Ela precisa receber presentes com frequência. Ele tem que ser um pai amoroso, dedicado, presente, cuidadoso. E ele tem que entender como desvencilhar-se ou como driblar as contrariedades delas por causa das bipolaridades emocionais. Então, ele tem que saber como driblar essa bipolaridade e retirá-la do mundo de ostracismo para o mundo de felicidades. Ou seja, ele tem que ser um super-homem. Então, mulher querida, tenha misericórdia desses pobres homens que não são Deus e optem pela pessoa suprema direta, porque só ele é capaz de entender seu coração plenamente e satisfazer isso, tá? Agora, se você é casada com um serzinho local, tenha misericórdia dessa criatura. Ele não dá conta. Esse é um assunto que apenas o Supremo dá conta, plenamente. Então, se você anseia por um esposo ideal, perfeito, essa é a pessoa que você está procurando. Agora, como você vai conquistar isso? Requer um pouco de conhecimento. Por isso, os nossos cursos na Seva são ensinados como você adquirir conhecimentos que permitiria com que você fizesse essa projeção de si mesma a ponto de conquistar, como esposo querido, para a eternidade, a pessoa suprema, diretamente. E eu não estou dizendo isso por mim mesmo. As próprias escrituras mostram esse caminho, que é possível. É que você está acostumada a rezar para Deus, a adorá-lo. E o conceito védico
transcende essa limitação básica e abre a possibilidade de que você possa pensar, inclusive, de outras maneiras. Não de forma artificial, porque isso requer conhecimentos. Mas é possível. Está descrito. E no final, dando-lhes presentes valiosos. Presentes valiosos não são apenas objetos, são palavras, olhares, seduções. É todo o contexto da vida integral. Se você anseia pela alma gêmea, a perfeita, essa é a pessoa que você está procurando. Ah, mas Devananda, é um passo muito distante. Eu não consigo, eu só consigo rezar para Deus como sendo meu pai. Tá bom, não tem problema. Pode ser também. Entretanto, é bom que você saiba que ele não está restrito a ser apenas o seu pai. Para outras pessoas, ele pode ser o esposo. É que você optou porque ele fosse o seu pai. E o comportamento dele será de um papai amoroso, gentil, carinhoso, acolhedor. Mas você precisará de um amor romântico, íntimo, erótico. E aí, possivelmente, você vai ter que optar entre os filhinhos disponíveis, um deles. Agora saiba que ele não dá conta da plenitude do seu coração. Então, não o sobrecarregue com uma missão que ele não é capaz, porque essa missão é do Supremo. Ele é o único capaz de entender plenamente o seu coração e satisfazê-la integralmente, como você sonha na intimidade. Ao optar por um parceirinho local, tenha compaixão, misericórdia, porque ele só consegue satisfazer você parcialmente, por ser uma alma diminuta. É uma questão técnica. Não é nem por condição existencial, nem por opção, ou por incapacidade ou incompetência. É por uma questão técnica. O conhecimento védico, ele é um pouco exigente, sim, viu? Ele é um pouquinho difícil, né? Mas depois que você se acostuma com pensar de uma maneira mais ampla, fica difícil voltar novamente às condições inferiores ou anteriores. Como o professor Einstein dizia, né? Uma inteligência que se abre para uma ideia nova dificilmente voltará novamente à sua posição original. Tá? Então, vocês estão aprendendo sobre coisas muito complexas, muito elevadas, sutis. Mas para que você entenda completamente esses assuntos, você tem que ser uma pessoa pacífica. A sua alimentação não pode envolver sofrimentos, carnes rasgadas com sangue derramado. Você tem que ter uma alimentação suave, pacífica. Não é obrigatório que você seja assim. Mas se você quiser entender esses assuntos íntimos, internos, inevitavelmente você tem que se adaptar. Até porque Krishna, pessoalmente, se você se sentar na mesa com ele para comer, certamente a alimentação dele é pacífica, suave, dócil, cheia de amor. Então, dificilmente você vai encontrar uma carne rasgada no prato dele, ou alimentos envolvidos com sangue. Então, a adaptação é necessária, caso você queira. Como eu disse, não é obrigatório. Mas caso você se interesse pela intimidade da pessoa suprema, a adaptação se faz necessária. Tá? Afora outros, né, comportamentos, como, por exemplo, um bom humor, versatilidade de inteligência, de comunicação, beleza interna. O corpo adequado você vai adquirir. O corpo atual não dá conta, certamente. Um corpo de carbono que produz resíduos, logicamente que não é adaptado. Você vai precisar de um corpo adaptado. Esse corpo será oferecido. É como ir a um baile, né? Lembra da Cinderela, que precisava ir a um baile, mas não tinha roupa? Então, você precisará de uma roupa apropriada para entrar no baile. Será oferecido. A fada madrinha chama-se conhecimentos.
ela vai conceder a você a roupa apropriada para que você entre no baile. Mas é obrigado que você vá ao baile? De forma alguma. Você pode permanecer na vila, entre os aldeães. Não será obrigado. Mas se quiser ir ao baile, precisa de uma roupa apropriada. Será concedido. Chama-se conhecimentos. A loja onde você adquire a roupa apropriada. Mas é possível. Ok? Agora, imagina a minha posição de explicar isso para vocês. Não é uma tarefa tão simples assim, não, viu? É muito mais fácil dizer por aí: adorem ao Senhor Supremo, Ele é o poderoso, grandioso, Ele te dará abrigo e proteção nas horas difíceis. Imagina se eu fosse um pastor evangélico. Eu conseguiria, sabia? Eu já fui convidado. Um padre. Eu estudei num seminário de padres, inclusive. Era o sonho da minha mãe que eu fosse padre. Agora eu tenho que. Agora, a minha condição é que eu devo ensinar para pessoas relativamente comuns, que são iniciantes no conhecimento védico, que a pessoa suprema eventualmente pode ser desposado como marido ideal. É um pouco fora da curva, né? Um pouco fora do protocolo, né? Parece ser das duas uma. Ou isso é folclore, ou isso é mitológico, ou isso é um delírio, ou tem que ser fundamentado. A minha responsabilidade é fundamentar essa informação, não é um delírio. Não é folclórico. É que você não tem adaptação ainda a essas informações. A minha responsabilidade é fundamentá-las e tornar você, o interessado, capaz de compreender isso. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti. Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.